Caríssimas irmãs e irmãos, paz e bem, hoje é segunda-feira, 30 de agosto. Nós estamos quase encerrando o mês e quero começar esse dia de hoje com a frase do Papa Francisco: se nós destruímos a criação nos destruirá. E é o que nós percebemos, não de agora, mas um bom tempo, tanta catástrofe natural, clima quente demais em alguns lugares, agora correndo o risco de ficarmos sem água, sem energia, e frio demais em outros lugares. É a natureza dando resposta à nossa falta de atenção e cuidado com a natureza. Hoje é Dia Mundial dos Desaparecidos, a Anistia Internacional, e Dia do Vendedor Lojista. Então, a esses nossos irmãos e irmãs lojistas, o nosso desejo de muita paz. Vamos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao 30, que diz: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, o tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, haviam muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na sinagoga de Nazaré, Jesus apresenta os seus meios que usa para revelar-se como Filho de Deus. O anúncio da palavra da fraternidade que vai de Nazaré ao Jordão e do Jordão à cruz. Jesus, na força do Espírito, inicia o seu ministério e inaugura o ano jubilar, durante o qual se vive a paternidade divina na fraternidade humana, que garante a entrada na terra prometida. Êxodo é saída, e é a entrada que o Senhor garante na terra prometida. Jesus se apresenta como realizador da palavra de graça, que traz a bênção de Deus e o cumprimento da promessa. A intenção do evangelista é justamente essa: fazer com que nós, os leitores, encontremos essa palavra de graça anunciada hoje na nossa vida. Ela tem sua raiz no passado, a promessa feita em Isaías e as figuras de Elias e Eliseu, que se atualiza aqui e agora, no hoje, em Jesus, e cada vez que a palavra é de novo anunciada. A Escritura se cumpre em todo aquele que escuta a palavra de Jesus. O anúncio da palavra da fé e sua acolhida na fé fazem acontecer aqui e agora aquilo que Jesus realizou naquele tempo.
naquele hoje único e irrepreensível, lá em Cafarnaum, quando também faz acontecer na vida de cada um de nós. Finalmente, o ministério de Jesus, rejeitado pelos seus e acolhido pelos outros, antecipa seu destino de rejeição e de sinal de contradição. Torna-se luz que ilumina todos os povos a partir do povo de Israel, que vive o destino trágico de ser chamado e não ouvir. Jesus aparece ao mesmo tempo como escriba e profeta. Como escriba, interpreta a palavra de Deus. Como profeta, a atualiza. Essa atualização não consiste em adaptá-la ao próprio tempo, que se alvoria em medida mais e em torná-la atual. Jesus traduz em ação que a palavra diz, e na obediência torna-a contemporânea de todo homem, em todo tempo e lugar. Jesus é o perfeito ouvinte da palavra. É o ouvinte que realiza, permitindo que ela mostre todas as suas potencialidades. Jesus, o Filho obediente, é a realização de cada palavra que sai da boca de Deus. Ele é a palavra. A igreja e cada cristão devem sempre atualizar a palavra. Atualizar a palavra é ouvir o evangelho, a boa notícia. A obediência ao evangelho nos torna semelhantes a Jesus, nos torna frutuosamente atuais ao hoje de Deus contemporâneo de Jesus. Deus, na verdade, quis salvar o mundo pela força fraca da palavra. Por isso ele se serve do anúncio evangélico. A palavra, que se caracteriza por ser um meio fraco, mas justamente por isso, um instrumento livre de comunhão. Ela é força de Deus para todo aquele que crê. O discurso inaugural é, assim, uma síntese e uma explicação do ministério de Jesus. Sua finalidade é transformar-nos em filhos do Pai, vivendo a fraternidade entre nós. Seu instrumento é a escuta obediente da palavra do Pai. Seu modo de agir é a força do amor, que é o Espírito de Deus. Sua hora de agir é hoje. Seus destinatários são os que o ouvem. Portanto, você, eu, cada um de nós que ouvindo, devemos nos colocar atentamente, à escuta obediente desta palavra que faz nova e nos renova em Cristo Jesus. Peçamos, portanto, a Ele a graça de sermos fiéis discípulos do Pai e dispensadores da graça de Deus no hoje da nossa vida. Lembro a você que às 18 horas temos a missa no Salão Social e após o Terço das Mulheres. Que Deus abençoe, te dando muita graça e paz, e que você atualize em sua vida a palavra de Deus, hoje e sempre. Amém.